Glória a Deus. Bom, hoje é culto de ceia, meus irmãos. Primeiro domingo do mês. Então nós não temos o Kids, exceto a malta Until, que está com uma logística diferente. Amém? Então as crianças vão estar conosco. Eu vou pedir que os irmãos me ajudem. Você que trouxe a sua criança, você é responsável por ela. Amém? Então contamos com o seu apoio. Bom, os irmãos sabem, ao longo dos anos, a Videira agora está com 27 anos, não é? 27, 24, 25, 26, perdão. Não, 26. 27 anos, 2024 fizemos 25. Então, 27 anos. E ao longo dos anos, nós fomos caracterizados por algumas coisas. Então nós éramos a igreja das células, não é? A igreja das células. Depois passamos a ser a igreja dos encontros, nesses 27 anos. E agora nós somos a igreja que prega a graça de Deus. Quantos dizem aleluia? Amém? Fala para quem está ao teu lado. Você conhece a graça do Senhor? Explica para ele. Graça, favor imerecido. Fala para ele. Amém? Mas acredita, não é que é uma mensagem nova. Não, mas é que é algo que perde-se muitas vezes ao longo do tempo, não é? E nós precisamos insistir sempre, sempre, sempre. Não é por mérito próprio, é pela graça de Deus. Não é porque nós fizemos, é porque o próprio Senhor fez. Quantos dizem aleluia? Nós não nos poderíamos salvar, por isso então Deus se fez homem através de Jesus, não é? E morreu morte de cruz em nosso lugar. Agora nós que cremos, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E não é um filho qualquer, é filho amado. O Novo Testamento diz que tal qual o Senhor Jesus é, nós somos também nesse mundo. Quantos dizem amém? A palavra fala que agora somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Tudo quanto Jesus tem direito, nós temos direito também. Não é por merecimento, porque isso não é por obras, é pela graça de Deus. Quantos dizem amém? Fala para quem está ao teu lado, você é muito pobre para comprar a bênção de Deus. Fala para ele, as bênçãos do Senhor não estão à venda. Amém? Então, irmãos, mesmo que nós quiséssemos comprar, jamais seríamos capazes de comprar a bênção do Senhor. Seu dízimo não compra a bênção do Senhor. Campanhas não compram a bênção do Senhor. Sacrifícios não compram a bênção do Senhor. O que é que de fato nos garante a bênção, pastor Hélio? É o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu, ele disse o quê? Está consumado. Antes disso, ele disse que não se tiraria nenhum ponto, nenhum tio da lei, até que tudo tivesse cumprido, até que ele mesmo cumprisse a lei. E ele cumpriu. O apóstolo Paulo fala que pela lei ninguém pode ser aperfeiçoado. Nunca antes ninguém foi aperfeiçoado pela lei. E diz então mais para frente também que a lei nos foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram através de Jesus Cristo. Quantos creem nessa graça, meu irmão? Você pode dar um aleluia aí no seu lugar? Amém? Então, por essa razão, nós precisamos constantemente lembrar aos irmãos que existem dois sistemas para se viver. O sistema da lei, que é o sistema do merecimento. E, aliás, você nem precisa conhecer toda a lei. A lei são 613 mandamentos e orientações, vamos assim dizer, que alguns vão dividindo, né, como leis morais, leis sacrificiais. Mas esse assunto de leis morais e leis sacrificiais é um assunto recente. É um assunto recente, porque a lei ela é um bloco monolítico, não tem como separá-lo. A Bíblia fala lá em Tiago que aquele que peca, aquele que tropeça em um desses mandamentos, quantos mandamentos, meus irmãos, fala comigo? 613, se torna culpado de toda a lei. É o que a palavra fala. Então o que é que muitos fazem nos dias de hoje? Eles não conseguem cumprir os 613, ninguém consegue, nem o homem mais manso da face da terra, chamado Moisés, cumpriu. Não é? E ele que trouxe, nem os fariseus cumpriam também, não é? E eles eram os fiscais, vamos assim dizer. Então, a Bíblia fala que ninguém jamais foi capaz de cumprir. Então, se você tropeça em um, é culpado de todos. O que é que muitos fazem nos dias de hoje? Como eles não são capazes de cumprir todos, separam algumas. Ou pior, inventam as suas. Aí começa a dizer, mulher não pode usar calça, mulher não pode fazer aquilo, homem não pode isso e não pode aquilo. Assistir televisão é pecado, novela é pecado e não sei o que é pecado. Quer dizer, inventam tantas outras coisas para colocar um
peso sobre aqueles que são filhos de Deus. Fala para quem está ao teu lado, seja liberto da lei, fala para ele. Amém? Porque qual é o resultado disso? O resultado de não cumprir a lei é culpa, é condenação. E qual que é o resultado também de não cumprir a lei? É a morte. Porque se você não cumpre a lei, você peca. E qual que é o salário do pecado, meu irmão? É a morte. Então coloca um peso sobre nós que eles mesmos não são capazes de carregar, mas por hipocrisia, por interesses e sei lá quantas outras coisas, mas não é? Coloca esse peso sobre nós. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, pela graça sois salvos. Isso não é por conta de obras, não é? Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Quantos dizem aleluia? Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Amém? A lei nasce no homem. Todo mundo sabe, comportou bem, vai ser abençoado. Comportou mal, vai receber punição, vai ser castigo. Você não precisa ensinar isso. Então o que é que muitos pensam? Fui ao culto no primeiro domingo de junho, então o junho todo será abençoado. Glória a Deus, se você crê assim, eu também creio nisso, não é? Mas o que é que uns pensam? Se eu faltar um domingo, vai vir maldição. Acontece uma coisa má, é porque eu não fui à igreja, é porque eu não fiz isso, é porque eu não cumpri aquilo, é porque eu não fiz isso. Presta atenção. A mão do Senhor não está encolhida para que te possa abençoar. Seus ouvidos não estão tapados para que Ele não possa ouvir a sua oração. Se quando você estava longe, Ele enviou o seu filho que morreu no seu lugar, quando você estava morto em seus delitos e pecados, quanto mais agora que você está perto e se tornou filho, como diz a palavra, não vos dará juntamente com Cristo todas essas coisas, todas as demais bênçãos. Qual que é a bênção mais importante de todas? É a salvação. Como é que você recebeu a salvação? Crendo no coração, confessando com a boca. Se a mais importante de todas foi crendo no coração e confessando com a boca, todas as outras virão pelo mesmo caminho. Quantos creem, diga amém. Fala para quem está ao teu lado, creia no seu coração e confesse com a sua boca. Amém? Você foi salvo, você agora é filho de Deus, você agora carrega o DNA espiritual, você agora faz parte da família de Deus. Presta atenção, você agora está numa nova aliança, e essa nova aliança é eterna, e não tem nada a ver com o seu esforço. Deus fez isso e você só precisa crer, e todo aquele que crê recebe o direito de ser chamado, que meus irmãos? Filho de Deus. Fala para quem está ao teu lado, você está cada vez mais parecido com seu pai. Eu sei que lá fora não é o que as pessoas dizem. Eu sei que o tempo inteiro o seu ego também te acusa. Eu sei que o tempo inteiro o diabo te diz que você é falha. Eu sei que o tempo inteiro o diabo te acusa de dia e de noite, dizendo que você não é justo, que você não é digno. Mas essa não é a palavra do Senhor a nosso respeito. Quantos dizem amém? Amém? A palavra do Senhor é que nós fomos colocados à direita do Pai, nas regiões celestiais. Nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Quantos dizem amém? Declara comigo, eu sou abençoado. Diga, eu sou amado. Eu sou justificado. Fala, eu estou à direita do Pai. Fala, eu sou seu filho. Fala, e toda sorte de bênção está sobre a minha vida. Fala, eu não merecia, mas a graça me alcançou. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Meu Deus! Então, existe uma grande pressão sobre nós, não é? Aí você entrega a vida para Jesus. Quando você entrega a vida para Jesus, todo mundo celebra. Domingo passado nós tivemos aqui o batismo. Os irmãos desceram as águas do batismo. Nós celebramos com os nossos irmãos, falamos para eles, seja muito bem-vindo à família de Deus. Seja muito bem-vindo a essa nova caminhada. E profetizamos sobre a vida dos nossos irmãos. Deus tem coisas boas para ti. É um tempo novo, é um ciclo novo, não é? Você vai ver as portas abertas, sinais da parte do Senhor. Quantos fizeram isso comigo? Diga amém. Não é? Mas aí o que é que acontece depois? Agora segue-se uma pressão de julgamento pelos comportamentos. O pessoal começa a avaliar comportamento agora, não é? Oh, mas você foi batizado? Oh, mas você é crente? Mas você não é daquela igreja. Na tua igreja podem fazer isso. E não sei quanto mais, quem já passou por essa pressão também, é ou não é? Claro, comportamentos, obviamente. Quem viu a graça de Deus foi transformado no seu interior. E o seu exterior começa também um processo de transformação.
O comportamento de quem recebeu a Jesus, com certeza, é diferente. Livro de Efésios, capítulo 4, do verso 27 ao 32. Efésios 4, do 27 ao 32, diz: não deis lugar ao diabo. Verso 28. Aquele que furtava, aquele que roubava, não rouba mais. Antes, continua, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Essa expressão, para que tenha como acudir ao necessitado, é para que seja generoso com aquele que precisa. Temos falado sempre, quase todo domingo, não é? Prosperidade é ter o suficiente para nós e o suficiente para abençoar a outros. Então, qual que é a benção aqui? Trabalhe, para que você tenha como abençoar a outros. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita o que, meus irmãos? Graça aos que ouvem. Quando nós ouvimos palavra torpe, normalmente só pensamos em coisas imorais e fofoca e tudo mais. Mas você sabe uma palavra que pode ser torpe também? É você questionar a identidade do seu irmão. É questionar o seu novo nascimento. É questionar se de fato ele é filho de Deus. Quando você questiona, você abate, você não edifica. Quando você se coloca na posição de julgar o seu irmão por conta do seu erro, é palavra torpe também. Fala para quem está do outro lado, ainda bem que você não é assim. Fala para ele. Não é o nosso caso. Amém? Viu como é que eu estou a te edificar hoje? Aleluia. Não é? Não é o nosso caso. Amém? Então, isso é palavra torpe também. E unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Lembrando sempre que graça é favor imerecido. Imerecido. Qual que é a maneira correta de você corrigir? Você é um homem de Deus. Essa postura não é coerente com aquilo que você é. Não é? A sua atitude de verdade que tem que ser manifesta é aquela que tem graça para com os outros. E o amor constrange. Quantos creem, diga amém. O amor constrange. Então sempre traga a exortação, lembrando quem o irmão é em Cristo Jesus. Paulo diz que a ninguém mais conhecemos segundo a carne, a não ser por Cristo Jesus. Então é com essa consciência, verso a seguir. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui, esse versículo traz muita coisa, muita coisa. De fato, tem muita coisa no nosso dia a dia que pode entristecer o Espírito Santo. Aí você pode colocar conversas imorais, você pode colocar certas programações, não é? Então aqui você tem uma exortação do apóstolo. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não diz que o Espírito será arrancado. Não é aquela coisa de entramos na presença do Senhor, saímos da presença do Senhor. Entramos na presença do Senhor e saímos de novo. Está tudo bem, você veio à igreja, o Espírito entrou. Você chegou lá fora, discutiu com o taxista, o Espírito foi embora. Não ande debaixo dessa acusação. Você foi selado. Quantos dizem aleluia? Está selado. E qual que é a data que esse selo vai expirar? O dia da volta do Senhor Jesus, conforme diz a Escritura. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso é o dia da volta de Jesus. Quantos dizem amém? Verso 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, o que, meus irmãos? Verso 31. Desculpa, 32. É sinal que você não está lendo. Você só está no enter. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Então, nós não podemos dar lugar ao diabo. Como disse aos irmãos, comportamentos importam sim.
Quem viu a graça de Deus, pregamos isso nos últimos domingos também, não é? A mudança, a transformação, e ela acontece de dentro para fora. Você tem aqui uma bússola orientadora que o apóstolo Paulo deixa para nós a respeito da conduta do Filho de Deus, ou a conduta da filha do Senhor. Quantos dizem amém? Mas a questão é, e se alguém errar na sua postura? E se alguém falhar nisso em algum dia? E se alguém tropeçar nesses comportamentos que o apóstolo Paulo aqui recomenda? E se alguém de fato falhar em seu novo estilo de vida, o que é que ele deve fazer? Isaías 42, verso 3 diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. O que é interessante pontuar aqui aos meus irmãos? Deus não está interessado em terminar a obra que o diabo começou. Deus está interessado em terminar a obra que ele mesmo começou. A obra que ele começou é uma obra de transformação. Paulo diz: pois estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós, não é? O que é que ele vai fazer? Ele é fiel para até o dia de Cristo, diz a palavra de Deus. Então tropeçou, caiu. Por quê? Porque o diabo rouba, é ou não é, meus irmãos? Então Deus não vai lá e termina o serviço. Se desviou um pouco, agora vai desviar de vez. Não é isso que Deus vai fazer. Deus está ocupado em terminar a boa obra que Ele começou na sua vida. Eu sempre lembro aos irmãos, você ainda não é o que você espera ser, mas acredita em mim, você não é o mesmo que você era no dia que você entregou a sua vida a Jesus. Mesmo que tenha sido ontem, Ele operou mudança, transformação. Ainda que os seus olhos não estejam a ver, os seus celebram o seu novo nascimento. Então celebre com o céu também. Quantos dizem aleluia? 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Eu te pergunto, esse texto te traz paz ou te traz acusação? Porque a palavra diz, mesmo nos dias que nós formos infiéis, mesmo nos dias que nós falharmos na nossa conduta, no nosso comportamento, Ele continua sendo fiel, porque Ele é bom. E não é bom às vezes, em Deus não há variação de luz. Ele é bom em todo o tempo. Quando dizem aleluia, Ele é bom em todo o tempo. Ele é seu Pai em todo o tempo. Em todo o tempo Ele quer te abençoar. Estava a orar esses dias, não é? Nós temos essa tendência de orar para pedir coisas que o Senhor já nos deu. E eu dei por mim a pedir coisas que eu falei, mas em Cristo Jesus eu já recebi todas essas coisas. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Eu mudei a minha confissão, comecei a agradecer. Senhor, muito obrigado por isso que o Senhor me deu em Cristo Jesus. Muito obrigado por aquilo que o Senhor me deu em Cristo Jesus. Eu creio, eu creio, eu creio. E sempre aquele pensamento de incredulidade, enquanto você ora, a tentar invadir a tua mente. É assim com todo mundo, não é? Então, mas o tempo inteiro eu precisei confessar. Eu preciso me convencer o tempo inteiro. Eu agora estou numa nova aliança. Agora eu recebo tudo pela graça de Deus. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Quantos dizem aleluia? Amém? Então, a bondade de Deus, irmãos, além de incrível, ela é infalível. Não tem dia sim e dia não. Deus hoje está bem disposto para me abençoar. Não, não, não. Deus é bom tempo todo. Ele não muda. Você entregou a sua vida ao Senhor, você se tornou filho de Deus. Você agora tem a mesma natureza que o Senhor. Quantos dizem amém? Mesmo no dia mau, Ele permanece fiel. O salmista declara, ainda que eu, aí vamos dizer, por escolha, deliberadamente, andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. É a sua promessa. Eu lembro sempre aos irmãos, Deus nunca nos prometeu dias cor-de-rosas, não é? Mas Ele fez uma promessa. Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Quantos dizem amém? Encoraja quem está do seu lado, fala para ele, todos os dias o Senhor estará contigo. Fala para ele em dias bons, em dias maus, em dias mais ou menos, em dias extraordinários, em dias muito maus, fala em dia de choro, fala para ele, mas ele sempre estará contigo.
Pergunta para ele, você crê nisso? Amém? E isso é o nosso consolo. Quantos dizem amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Agora, quando é que a dúvida vem? A dúvida vem quando nós vivemos pelo merecimento. A dúvida vem quando nós o tempo inteiro somos juízes de nós mesmos. Não é? Pastor, alguém vai dizer, pastor, mas a palavra fala que nós devemos nos examinar. Mas você tem que ler o contexto todo. Não é? O contexto ali era a respeito da ceia, como as pessoas ceiavam. Não é se eles eram dignos ou não de ceiar, porque honestamente, se for examinar todo mundo, não é? Com o olho humano e natural, quem seria digno de participar da ceia? Ninguém. Mas não é por quem nós somos. Ali era um modo. A Bíblia diz então, Paulo diz que as pessoas deixavam de comer nas suas próprias casas e iam para a ceia, porque a ceia naquela altura era mesmo muito pão e muito vinho. Então eles enchiam a barriga de pão e muito vinho, falavam, pô, vocês culto hoje mesmo? Sim, senhor. Aí eu falo, não, vamos passar a fazer a ceia com vinho. Não, pastor, melhor não. Tá bom. Eu entendo. Já temos experiências na Bíblia, né? Ok. Mas não tem problema nenhum você fazê-lo com vinho. Mas era o que estava a acontecer. E Paulo repreende essa postura. Vocês não têm... E Paulo é só que Paulo quer, mas vocês não têm comida na vossa casa. Vocês não podem comer na vossa casa. Se um pastor hoje faz isso, a igreja fica vazia, né? Mas eu faço às vezes, né? Eu sei que você vê às vezes desaparece um ou outro, mas depois volta. Eu mando uma mensagem e falo, irmão, exagerei, me perdoa. Mas, você vê, então, quando é que nós ficamos com dúvidas? Quando vivemos pelo merecimento. Quando nos acusamos constantemente. Eu errei, eu falhei, não vou poder voltar. Como é que as pessoas vão me receber? E como é que vai ser? Não é? E aí, então, essa postura nossa tem nome. É lei. É justiça própria. E acredita em mim, é muito difícil lutar com ela, tudo bem. Você vai ter que fazer essa luta diariamente. Mas o tema da nossa palavra hoje é: a lei precisa ir embora. A lei tem que ir embora. Fala para quem está ao seu lado. A lei tem que ser retirada da sua vida. Fala para ele. Amém? Por quê? E eu quero apresentar 5 razões pelas quais ela deve ir embora. Toda vez que ela bater a sua porta, você tem que falar, não há espaço para ti nessa casa. A primeira razão é porque existe uma segunda e nova aliança. Eu acho que até vou ser redundante nesse ponto, não é? Nos pontos subsequentes. Mas é que é uma segunda e nova aliança, não é? Você sabe, lá em Gênesis, você tem um texto, você conhece como um texto histórico. Um texto de sementes, de muitos princípios, não é? Mas mais em Gálatas, lá na frente, Paulo nos mostra que aquilo era uma alegoria. Uma alegoria de coisas que estavam por acontecer. Lá na região do Médio Oriente tem 2 montes. O Monte Sinai, que aponta para a lei, e o Monte Sião, que aponta para a graça de Deus. Mas você vê, Abraão teve filho com quantas mulheres, meus irmãos? Pergunta com rasteira. Estou já avisando. Com quantas mulheres? Fala mais alto. Você tem dúvida da Bíblia que você leu? Quem falou 2? Quem falou 3? Levanta a mão, Érica. Oi, sim senhora. São 3, não é? Primeiro fez filho com quem? Agar. Depois teve filho com Sara. Depois Sara morreu, teve filho com Quétura, não é? Algumas Bíblias dizem Sétura com a letra C. Mas aí, irmãos, é tradução. Mas não são contados, por isso que você não conhece. Você não está a ler a Bíblia, aleluia. Você só lê o texto que o pastor mostra no domingo, glória a Deus. Agora vai todo mundo no chat GPT, pastor mentiu, eu tenho que ver, ele combina com a Érica. Mas teve com 3. Mas a questão é que tem 2 mulheres aqui que são apontadas como alegorias. Então, Sara, e o nome Sara significa princesa do Senhor, é um nome bonito para você dar para sua filha, não é? Temos Saras aqui, mas isso é conversa de outra. Tem gente que até o sobrenome é Sara. Sim, senhora. Já fugi da minha palavra. Mas bem, voltamos. 2 montes. Monte Sinai aponta para a lei. Monte Sião aponta para a graça de Deus.
Amém? Mas você tem duas mulheres aqui. Abraão é herdeiro de uma promessa. Agar aponta para a justiça própria, pelo esforço da carne. Eles não podiam ter filhos. Sara vem e apresenta sua empregada e fala para o seu marido, não é? Tenha filho com a minha empregada e assim a promessa se cumpre. Estou aqui a parafrasear, não é? Mas Deus não aprovou, porque era obra da carne, apontava para justiça própria, não é? E toda vez que o homem tenta tomar o lugar de Deus, querer dar uma ajuda de Deus, a graça é desprezada. Diz a palavra então, continuando, Gênesis capítulo 16, do verso 4 ao 6. Ele a possuiu e ela concebeu, no caso Agar, não é? Vendo ela que havia concebido, sua senhora, por ela desprezada. Justiça própria despreza a graça de Deus. Agar aponta para o esforço humano, aponta para a lei, aponta para o merecimento. Assim como são os dois montes, Sinai aponta para a lei e Sião aponta para a graça de Deus. Amém? Continuando, verso 5. Disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se fez a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Fala para quem está ao teu lado, a justiça própria despreza a graça de Deus. Amém? Por outras palavras, a justiça própria diz, eu não preciso que Deus faça no meu lugar, eu mesmo irei fazer. Fala, eu não. Misericórdia, não é? Então, eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai, a tua serva... Esse gajo é bom, hein? A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Humilhou-a e ela fugiu de Sarai, humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Enquanto eu meditava nesse texto, ocorreu-me aqui uma análise, não é? Quando a justiça própria desprezou a graça permaneceu ali, não foi embora. Mas quando a graça, não é, desprezou a justiça própria, o que aconteceu com a justiça própria? Foi embora. Isso é um posicionamento necessário em nossas vidas. Você tem que o tempo inteiro posicionar-se pela fé. O tempo inteiro crer que o Senhor é que vai fazer. Não estou a dizer que você tem que olhar para as coisas, não é? E, sei lá, não considerar fatos, não considerar situações. Não é isso. A fé não é tolice. Amém, meus irmãos? Mas você tem que se posicionar em fé. O Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer infinitamente mais do que aquilo que era a minha capacidade. Quando essa porta se abrir, todo mundo verá que foi o Senhor que fez. Quando aquilo e aquilo outro acontecer, mas todo mundo vai dar glórias a Deus comigo. Vão se alegrar comigo na presença do Senhor. Quantos dizem amém? Isso é um posicionamento. Então, respondeu Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou e ela fugiu de sua presença. Mas agora vê, tudo isso aqui está lá em Gênesis, alegoria. A explicação Paulo nos traz em Gálatas 4, do verso 21 ao 26. Diz o seguinte, dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Também, a questão é, vocês querem viver sobre a lei? Vocês leram mesmo bem sobre a lei? Vocês entenderam mesmo o que é a lei? É a pergunta que Paulo está a dizer. Vocês que querem estar sobre a lei, vocês por acaso ouvem o que a lei diz? Verso 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Quantos filhos, meus irmãos? 2. Um da mulher escrava. Quem que era escrava? Agar, ok? E outro da livre. Quem que era livre? Sara. Continuando. Verso 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Ok? Tá certo? Para escravidão, esta é Agar. Verso 25. Ora, Agar é o monte que, meus irmãos? Sinai,
na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, terrena, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é o quê? Nossa mãe. Você é filho de Abraão pela promessa e você é filho de Sara. Sara era livre. Livre do quê, pastor? Da escravidão. Não viva você debaixo da escravidão. O que Paulo está a dizer é que a lei escraviza. A lei aponta para a obra da carne, mas a graça aponta para a obra da promessa. Gálatas 4:28 diz: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Isso é um bom texto para pôr no Instagram hoje. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Verso 30 agora e o 31. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Por outras palavras, aquele que vive pela lei não vai herdar promessa. Aquele que vive pela graça vai herdar todas as promessas. Verso 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Não basta escolher apenas quem é o seu pai. Você tem que escolher quem é a sua mãe. Você quer ser filho da lei ou quer ser filho da graça? Ser filho de Agar ou você filho de Sara? Pergunta para quem está ao seu lado. Hoje, quem é a sua mãe? Nada de falar domingas, amém? Entre Agar e Sara. Domingas é a minha. Amém. Mas então, lança fora. Lança fora o filho da lei. Lança fora a justiça própria. Lança fora o merecimento. Quantos dizem amém? Segunda razão pela qual você precisa mandar a lei embora é que é impossível de cumprir a lei. Ainda que você se esforçasse muito, você é incapaz de cumprir a lei. Atos 7:53 diz: vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardais. Por quê? Porque é impossível guardar a lei. Quantos mandamentos são, meus irmãos? Tem gente que até hoje não sabe se são 600 e quanto. Ele erra, se é 13, se é 14, nem sabe que são 600. Quando você às vezes fala de mandamentos, as pessoas falam são 10, mas não são apenas 10. As 10 representam o todo. Os irmãos me entendem até aqui? Amém? Mas por quê? Porque é impossível guardar. Romanos 3, capítulo 10 ao 12 diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram. No verso 12, perdão, é o 10 e pula para o 12. Não há um justo sequer. Verso 12. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. E aponta para quem está ao teu lado e fala: você também está contado. Fala para ele. Ninguém se safa disso. Ah, mas o meu pastor é tão bonzinho. Aham. Ah, mas o meu pai não sei o quê. Pois, é um anjo em treinamento. Está entre nós, por acaso? Tal divindade? Não é? Ninguém. É o que a palavra fala. Não há nenhum que seja bom. Amém, meus irmãos? Por isso nós precisamos de um Salvador. Então, as obras da lei não salvam. As obras da lei não justificam. As obras da lei não santificam. As obras da lei não aperfeiçoam ninguém. Romanos capítulo 3, verso 20 diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E essa é a utilidade da lei. Você não tem que apagar a lei, você não tem que ignorar a lei. Presta atenção, a lei é boa, a lei é santa, a lei é eterna, a lei é de Deus. Pastor, como assim? Tantos elogios à lei? É, mas ela tem uma insuficiência. Qual? A lei não tem poder para te santificar. Ela não é maldita, ela é de Deus, ela provém de Deus, ela foi dada por Deus, mas ela é incapaz de te santificar. Por isso você precisa da graça de Deus. Tiago 2, verso 10. Um versículo que dá medo. Uns têm medo de Apocalipse. Eu tenho medo desse. Diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Aí depois você vai lá para Deuteronômio 28. Você vai ler as bênçãos todas. Você fala aleluia.
Depois tem um ponto e vírgula. E aí continua para falar da maldição. Agora, e sucederá para quem não cumprir a lei. E começa os problemas. Meu irmão, é problema que não acaba. Mas é praga séria, é praga disso, praga daquilo. Praga, até nome que você já nem conhece na língua portuguesa. Para você entender a praga, você vai para o dicionário. Não é? Problemas de saúde, miséria, não sei o quê, e mais problemas, e maldição. E ainda acrescenta, e o Senhor verá maldição até a 4ª geração. Fala, misericórdia. Entende? Aí Paulo começa lá em Gálatas, espera aí, vocês que querem viver debaixo da lei, vocês por acaso ouviram a lei? Vocês ouviram? Pastor, mas o pastor não concorda que o cristão tem que, Porque tem gente que se levanta toda hora na internet e está cheio. A igreja da agora, a igreja desse tempo, e não sei o que mais, e não sei quanto. Irmãos, vocês já leram a carta de Coríntios? O apóstolo Paulo começa dizendo, aos santos da igreja de Coríntios. Você fala, uau, só tem gente santa nessa igreja. Aí começam os problemas. Um está a processar o outro, os outros estão aí se envolver com prostituta, um está a namorar com a madrasta e está todo mundo na igreja. Estão na igreja. E depois, na hora da ceia, o que eles fazem? Não comem em casa, vão lá na igreja, muito pão, muito vinho, falam culto. Sim, senhora. Não é? E ainda falam, essa igreja é boa, essa igreja é da graça, aleluia. Você vê, mas como é que Paulo começa? Vocês são todos desviados. É o que ele fala? Não, aos santos da igreja em Coríntios. Amém? A ninguém mais conhecemos segundo a carne. Os mais fortes na fé devem suportar os outros. E o suportar os outros não é aturar os outros, não. É dar suporte, é sentar com ele num discipulado e falar, isso não é coerente, isso não convém à sua nova identidade, você nasceu de novo, você é filho da livre, você não precisa viver preso ao pecado, porque se o filho te libertar verdadeiramente, você é livre. Ah, mas eu não aguento, eu sempre escorrego nesse pecado. Pois é, mas você não precisa viver preso a isso, o Senhor já te libertou. Uma vez salvo, salvo para sempre, você é nova criatura, teu nome foi escrito no livro da vida, isso não convém aos filhos de Deus. Os irmãos me entendem até aqui? Amém? Fala para quem está ao teu lado, continue a caminhada. Fala para ele, caiu, levanta e prossiga para o alvo. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Gálatas 3:10 diz, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Maldição. Quem tem um DJ a tocar aqui? Maldição. Quem está debaixo do merecimento? Maldição. Maldição. Imagina, você trabalha, como diz lá em Ageu, o salário que você recebe é para pôr num saco furado. Fala, está repreendido em nome de Jesus. Eu ando da multiplicação, pastor, não fala essas coisas, né? Só falamos coisa boa em nome de Jesus. Mas quem está debaixo das obras da lei, está debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Se formos contar das 613, você permanece em quantas? Não vai longe. Na primeira, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é como diz novela mexicana, com todas as suas forças. E aí alguém já me acusou, pastor, vê novela mexicana. O dorama, quem não sei. Mas você vê, poxa vida... Aí alguns ficaram acusados, calma, tá tudo bem, amém. Aí uns querem argumentar, pastor, mas nem tem cenas impróprias nos doramas. Irmão, você é livre, você faz o que você quiser, amém. Fica na paz do Senhor. Agora, amém. Mas a Bíblia, vamos ficar pela Escritura. Todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Escorregou em uma, é culpado de todas. E aí vem maldição sobre a nossa vida. O dinheiro que você ganha não serve. A saúde toda hora um problema. Por quê? Porque a pessoa vive debaixo de merecimento. Toda hora se acusa. Não, alguém ficou doente. Ah, é porque o fulano não sei o quê tem que fazer um trabalho. Porque não, não, na verdade, ele acha que ele está em falta com o Senhor. Que ele não orou tanto quanto deveria. Não jejuou tanto quanto deveria. Não sacrificou tanto quanto deveria. Não serviu tanto quanto deveria. E aí vem a síndrome de Jonas o tempo inteiro. Ah, isso está acontecendo porque eu estou fugindo do propósito. Porque eu estou fugindo
fugir do chamado. Não, Deus é bom o tempo todo. E se você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer. Deus não está nessa coisa de enviar praga para quem foge dele. Ah, fugiu do meu chamado, uma praga. Pá, esse não é Deus, esse é o diabo que faz. Ou os filmes da Disney, ok? Deus não faz essas coisas. Deus não está nessa coisa de te amaldiçoar. Deus não está nessa coisa de matar seu filho, de deixar cair avião, de afundar navio. Não, o mundo jaz no maligno. Mas tenha bom ânimo. O Senhor venceu o mundo. Quantos dizem aleluia? Fala para quem está ao teu lado, o Senhor quer te abençoar. O Senhor quer te encher de bênçãos, porque Ele é bom. Fala para Ele, Ele é seu Pai. Quantos dizem aleluia? Oh, meu Deus! Que essa verdade rasgue o nosso coração. A lei precisa ir embora. Por quê, pastor? Porque ela caiu em desuso. Ela está obsoleta. Ela está ultrapassada. Pastor, eu acho que é uma mulher preguiçosa, aquela que não lava a mão. Meu irmão, tem máquina. Por que você vai para a senhora lavar a mão no tanque? Pelo amor de Deus. Não, presta atenção. Isso é para falar da palavra. Tem gente que é assim, não é? Eu só acredito que de fato um cristão é aquele que lava roupa na mão. Esses cristãos de agora que lavam roupa na máquina é tudo gente que não foi mudada. Para com isso. Tem máquina, amém? Lava muito mais roupa. Espreme a roupa. Seca a roupa. Algumas engomam a roupa. Ah, pelo amor de Deus. Fala para quem está falando, a lei está em desuso. Irmãos, ela servia para lavar roupa, mas não lava tanto quanto a graça lava. Não é? Sempre ficava uma coisa, ficava um esforço, trazia frustração. Dia de lavar roupa era o dia de depressão de todo mundo. Calma, não é da roupa. Calma, vou falar a palavra. Era o dia de entregar o sacrifício no tabernáculo. Não era o dia de lembrar da graça do Senhor. Era o dia de lembrar de todos os teus pecados. E ninguém que fica a lembrar de todos os teus pecados sai alegre. Não! Porque na cabeça dele, eu pequei. Qual que é o salário do pecado? É a morte. Mas João Batista, lá no Jordão, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantos dizem aleluia? A graça fez mais do que isso. A graça fez mais do que isso. Ela te deu uma roupa que não suja. Entendeu? Te colocou as vestes de Cristo Jesus. A lei caiu em desuso. A lei é antiquada agora. Ela está ultrapassada. Mas a lei, o tanque é bom, mas está em desuso. Ah, minha mãe lavava naquela tábua de madeira. Está em desuso, meu irmão. Está ultrapassado. Já foi. Eu gostava mesmo de andar a cavalo. Irmão, tem Ferrari que faz 1.200 cavalos. De 0 a 3 segundos, 100 km/h. Ah, mas o cavalo mesmo, para com isso. A lei está ultrapassada. Quantos me entendem? Ficou para trás. Foi um tempo, foi um momento. O apóstolo Paulo, que a lei era o tutor, não é? Era o aio, essa palavra aí é o tutor, que ensinava, que guiava o jovem, não é? Ensinava os princípios até que atingisse a maior idade. Pensa num rico, milionário, e tem um filho que é menor de idade. Esse filho, por mais que seja milionário, ele não pode sair por aí, não é, sendo menor de idade, a conduzir uma McLaren pelas ruas. Ele não sai por aí a usar o cartão e a gastar dinheiro, não. Ele precisa de alguém que o acompanhe, um tutor, mesmo sendo herdeiro de todas as coisas. Mas não podia usar toda a sua fortuna. Me entenda, essa é a lei. A lei é para controlar, é para colocar limites. Você pega uma criança, você vai falar para ela, ó, sobremesa é só depois da refeição. É ou não é, meus irmãos? O que acontece se a criança começar a tomar as suas próprias decisões? Vai cometer erros, vai ficar doente, não vai comer adequadamente. Essa é a lei. A lei é para gente imatura. Quem é imaturo espiritualmente vai viver pela lei. Porque constantemente ele vai perguntar, mas eu preciso de uma palavra que me confronta. Eu preciso de uma palavra que me faz isso. Eu preciso de uma palavra que me orienta. Eu preciso de uma palavra que eu tenho que sair do culto e falar, o pastor hoje me bateu. Eu não. Deixa o diabo fazer isso contigo. Eu estou aqui para pregar a graça de Deus.
Eu estou aqui para te lembrar que não é pela sua obra. Estou aqui para te lembrar que é pela obra de Cristo no Calvário. A semana inteira você já é acusado por Satanás. Você vai chegar aqui e vai ter um pastor que vai te perguntar: será que você é crente mesmo? Eu não. Eu estou aqui para falar que você nasceu de novo. Toda dúvida na sua mente sai agora em nome de Jesus. Você é nova criatura. A lei está ultrapassada. Agora você vive pela graça de Deus. Quantos creem, diga amém. Amém. Mateus 5, 17 e 18 diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5, 17. Verso 18 diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Agora presta atenção. No versículo anterior, não diz que vocês vão cumprir, porque é impossível. No verso anterior, Jesus já diz: eu vim cumprir. E até que eu cumpra, por outras palavras, não vai ser retirado nenhum i e nenhum tio. O Senhor cumpriu a lei. Pastor, mas e os dias? Nós agora descansamos no Senhor. O Senhor é o nosso sábado. Para nós, todos os dias é sábado. Todos os dias é dia do descanso do Senhor. Alguns têm questões externas, não é? Não pode acender o fogo, não pode cozinhar, não pode nem apertar no botão do elevador. Presta atenção. Nós vivemos o sábado todos os dias em Cristo Jesus. Fala para quem está ao teu lado: a lei foi ultrapassada. Repita aos irmãos: a lei é boa, a lei é santa, a lei é de Deus, mas ela não te santifica. Ela não tem poder para te santificar. Amém? É por Cristo Jesus que nós somos santificados. Gálatas 3, do verso 24 a 27 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir forte o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a lei precisa ir embora. A lei precisa ir embora. Por quê? Porque nós jamais seremos justificados pela lei. A lei precisa ir embora porque a justificação é pela graça de Deus. A justificação é pela graça em Cristo Jesus. Gálatas 3, do 11 ao 12 diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá como, meus irmãos, pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Porque de fato, irmãos, para fazer isso ou deixar de fazer, você não precisa de fé. Se for um conjunto de regras, e a regra hoje, por exemplo, a minha célula era: todo mundo tem que vir de preto e os homens vão pôr gravata vermelho. Obrigado. Ok. É a lei. Cumpriu, é abençoado. Não cumpriu, é amaldiçoado. Precisa de fé? Não. O que é que precisa? Um fato preto, uma camisa branca e uma gravata vermelha. Não precisa de fé. Os irmãos me entendem? É cumprir a regra. Acabou. Não precisa. Mas ninguém é justificado por cumprir a regra. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Fala para quem está ao teu lado: não é por cumprir regras. Fala, é pela fé em Cristo. Amém? Fala para quem está ao teu lado: a lei precisa ir embora da sua vida. E eu te pergunto hoje: não tem lei, não tem merecimento, tem um cheque em branco aqui assinado pelo sangue de Jesus. Você pode pedir qualquer coisa, sem duvidar, sem questionar, sem perguntar: será que Deus vai me abençoar mesmo? Será que o Senhor vai me ouvir mesmo? O que é que você pediria no dia de hoje? Que essa seja a tua forma de pensar todos os dias. Não é por merecimento, então peça coisas grandes, peça abundantemente, viva uma vida sem limites. Vive uma vida crendo que o Senhor ouve todas as suas orações. Pastor, mas a palavra fala que só a oração do justo é que tem muitos efeitos. Por isso mesmo que você tem que orar. Porque a justificação não é pela sua obra. Você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. E tudo quanto um justo ora, o Senhor responde. Quantos dizem amém?
Várias vezes eu tentei me convencer de pensar, tem vezes que a oração é mesmo um não da... A equipa de louvor, por favor, terminamos. Não é? É mesmo um não. Talvez a resposta seja mesmo essa. Eu pedi a cura de alguém, a pessoa não foi curada, é porque Deus não quis curar. Não, Deus quer curar o tempo todo, meus irmãos. Mas lembrem, o mundo jaz no maligno. O tempo inteiro nós somos roubados pela incredulidade. O tempo inteiro nós somos roubados por Satanás, não é? Que nos engana. Mas a vontade de Deus a nosso respeito, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. O tempo todo Deus tem planos de paz a vosso respeito. Quantos dizem amém? Fala assim comigo, eu creio que o Senhor tem planos de paz a meu respeito. Fala, não é pelo meu merecimento, mas é pela sua graça sem fim em Cristo Jesus. Quantos dizem amém? Último ponto, meus irmãos, é que a lei precisa ir embora porque nós somos justificados exclusivamente pela fé. Lembra que eu falei que ia ser redundante? Mas é mesmo para acrescentar isso aqui. Exclusivamente pela fé. Não tem outro caminho. Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Por Ele. Primeiro você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus. Você tem que crer que o sacrifício dele na cruz foi em seu lugar. Você tem que crer que em ti não havia bondade alguma, que você precisava de um Salvador. Só pela fé em Cristo. E isso é graça de Deus. Isso, meus irmãos, não é merecimento. Olhar para a cruz e se reconhecer naquele lugar. Olhar para a cruz e ver que a coroa de espinhos pertencia a nós. Olhar para a cruz e fazer como Paulo e declarar que eu sou o principal dos pecadores. Eu mereci a morte, mas glória a Deus por Cristo Jesus. Aí a graça se manifesta. Presta atenção. Nunca se assente na cadeira de juiz. Não se assente na cadeira do merecedor. Eu fiz, mereço. Porque eu fui à igreja, porque eu devolvi o dízimo, porque eu dei oferta, porque tudo que tem na igreja para fazer eu sirvo, eu faço. Isso é um ponto. Mas qual é o contraponto? Porque eu faltei num culto, porque eu não servi, porque eu não fiz, porque eu fugi do chamado, porque eu não sei o que. O que você vai fazer? Você vai se acusar. E qual que é o resultado? Prisão, maldição. Aí eu não vou receber porque eu deixei de fazer. Eu não vou ter da parte de Deus a bênção que eu esperava porque eu não cumpri. Para com isso. O Senhor é bom o tempo todo, amém? O coração do Senhor está em te abençoar. Fala para quem está ao teu lado, você é abençoado com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Quantos dizem amém?